Estamos nesta manhã diante desta mesa, no qual nós celebramos a ceia do Senhor, em memória ao Senhor. E muitas coisas, irmãos, nos preocupam. O que fazem por aí com a chamada Santa Ceia? No texto de 1ª carta a Coríntios, no capítulo 11, que sempre nós temos lido, quando Paulo recebeu do Senhor esta palavra para a igreja de Corinto, igreja problemática, cheia de pecados, falhas. E esta igreja nos traz advertências para hoje, que também pode estar acontecendo e acontece entre nós. Essa demonstração à igreja, na celebração da ceia do Senhor, provavelmente seja um dos primeiros escritos acerca dessas coisas. E Paulo, com ênfase, eu recebi do Senhor. Então é algo que ele nos fala, de que Jesus falou para ele. Fala isso à igreja de Corinto, porque não estou satisfeito com eles. O meu espírito não anda satisfeito com eles. Nos versículos 18, 20, 27 a 29, e mais alguns textos que eu lerei, principalmente no texto de Coríntios, capítulo 11, nos versículos 18, 20, 27 e 29, eu quero destacar para os irmãos 6 advertências que o meu Paulo nos traz. Essa advertência serviu para mim, tem servido para mim. Creio que os irmãos já têm ouvido, e vai ouvir, vai continuar ouvindo, mas o que o Espírito Santo quer de nós é que nós ouçamos e coloquemos as palavras do Senhor na nossa mente, no nosso coração, para que isso, que através disso, através de ouvir a palavra, o Espírito do Senhor possa trabalhar no nosso coração, transformar o nosso coração. Porque o Espírito do Senhor só vai ter a liberdade de trabalhar conosco se dermos ouvido à palavra de Deus. Senão continuaremos do mesmo jeito. Estaremos na eternidade depois, porque a salvação é algo dada. Mas na eternidade poderia ter desfrutado muito de mais coisas, por ter dado lugar ao ouvido ao Espírito Santo de Deus e à palavra do Senhor, e ter dado ouvido a muitas outras coisas. No versículo 18, diz assim: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis como igreja. Porque a versão aqui na igreja no sentido de casa. Então, como igreja, a nossa reunião é como igreja. Eu não reúno na igreja. Se eu achar que isso aqui é igreja, eu posso levar minha vida de qualquer maneira. Mas tem que entender que eu sou igreja. E ele diz que reunis como igreja. E eu em parte creio. Irmãos, a primeira advertência de Paulo é que estava havendo divisão. Eu pergunto, no dia de hoje não há divisão no meio do povo de Deus, não? E muitas. Há pouco tempo eu discorri para um irmão acerca das denominações. Você faz um seminário, faz muito curso para saber, não? Desde garoto eu conheço o Evangelho, eu lembro das denominações tradicionais que existiam, que vieram da Europa, por irmãos missionários trazendo o Evangelho, abençoar o nosso país. E depois disso as redivisões que vêm acontecendo, e cada dia mais. E quanto mais o grupo diz que conhece o Espírito Santo, conhece da Bíblia, mais se dividem. Que conhecimento é este? O povo de Deus dá a ideia de que não lê a Bíblia.
Ou se lê e não entende, ou se lê e o diabo tira o entendimento. É o que muitas vezes acontece. Porque também o nosso povo precisa ter escolas, né, Juninho? A gente fica triste quando vê um garoto já tirando um diploma, vai ler e não sabe ler. Se não sabe ler, como vai entender? Se não entende nem a língua que ele fala, o que ele vai entender? Mas que o Espírito Santo do Senhor nos dê entendimento para que venhamos empreender e nos revelar essas coisas. Divisões. Isso não significa que os partidos se haviam separado da igreja e formado outra congregação. Não era lá na época de Corinto. Ninguém formou outra igreja de Corinto, não. Era entre os irmãos. Era partido dentro dos irmãos. Paulo estava chamando a atenção. Mas que havia panelinhas ou facções dentro da congregação. Somos um povo, irmão, somos um corpo. O meu corpo não é melhor do que o outro, nem o outro é melhor do que o meu. Nós somos um corpo. Nós dependemos uns dos outros. Deus nos chama a atenção, o Espírito nos chama a atenção para isso. Irmão, Paulo anteviu essas divisões e que se tornariam mais graves. Depois teve lá o partido de Paulo, de Cefas, não aconteceu isso? E ele perguntou, por acaso Cristo está dividido? Em termos gerais, a igreja seria prejudicada. No versículo 19 responde, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Olha como é que Deus faz, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Deus permite muitas das vezes algum partido, alguma divisão, algum problema, para que nós conheçamos quem é que realmente quer comunhão, que é a igreja, porque a igreja ele quer comunhão. Se ele é a igreja, ele quer comunhão com a igreja. Ele não pode dividir. E Paulo, quando colocou a igreja como um corpo, nós sabemos que como o meu corpo funciona, como eu tenho tratado o meu corpo, como eu dependo do pé, como eu dependo da mão, e assim deve ser entre nós, a igreja e o povo de Deus espalhado por aí afora. Quantas vezes nós vemos pela televisão os irmãos pregando e não chega naquela palavra que precisava chegar, porque muitas das vezes ele não quer comprometer a sua denominação, não quer comprometer a sua ideia, o seu pensamento, que Deus não está longe daquilo. O Espírito do Senhor já passou por longe daquilo. Deus não faz vistas grossas às divisões. Deus está vendo. Deus sonda os corações. É uma consequência de carnalidade, pois não discerniam a mente do Senhor. Qual é o coração do Senhor? A mente do Senhor é a unidade. Isso que o Senhor quer no meio do povo de Deus. Eu posso amar os irmãos se estiverem em qualquer lugar. Agora, se eles me amam, isso é problema deles. 1 Coríntios 1, 10, 17. Capítulo 1. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Quantas denominações existem em nome de homens? E as pessoas seguem homens. Porque se seguisse a Bíblia e o Espírito Santo, a palavra estava em primeiro lugar. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além de destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Irmãos, se o Evangelho é pregado, as verdades são ditas, não há negação na cruz. Cruz é renúncia. Para me ter comunhão com o irmão, tem que renunciar muitas coisas. Não é o meu querer, a minha vontade, o meu desejo, mas é a palavra do Senhor que tem em primeiro lugar. Capítulo 3, de 1 a 3, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo.
Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo a homem? Irmãos, como é que o Espírito vai nos revelar as coisas se há divisões, a carnalidade? Vamos ficar criança a vida toda? Então, essa é uma advertência muito clara da palavra do Senhor. Era uma igreja dilacerada pela divisão, a igreja de Corinto. Mas nós, como a igreja que dá testemunho na localidade de Vitória, nós como irmãos em Cristo, nós temos que ter outro pensamento. Nós não podemos estar junto com a divisão de maneira nenhuma. Nós temos que fazer tudo para a unidade. Se não quiserem, cada um vai prestar conta ao Senhor. O irmão Dilon trouxe aqui, Deus é Deus que salva, mas é Deus que é de juízo. Deus é de juízo. Deus é de juízo. E quanto mais nós lemos, mais responsabilidade nós temos. Isto aqui serve para mim. Nós nunca estaremos vivendo plenamente a palavra do Senhor, porque ela é pura. Nós podemos caminhar junto com o Espírito Santo e vai nos dar graça para caminhar. Mas no momento, às vezes, caminhando, nós também podemos falhar. Coopere com o seu irmão, aceite o irmão como ele é. Nós somos povo de Deus, e o povo de Deus é um povo simples. A meditação de um irmão que eu leio, ele falou assim: o povo que mais me decepciona são os grandes do Evangelho. Os grandões do Evangelho, da gospel, é que são os que mais me decepcionam. Mas o simples irmão lá do meu povo, esse não me edifica. A igreja é simples, irmão. O Evangelho é mais simples do que nós pensamos. Então a primeira advertência de Paulo, versículo 18: em nome de Jesus, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, tira qualquer divisão do nosso coração. Porque para participar da ceia do Senhor, nós temos que pensar nisso também. Nós temos que analisar isso. Eu não estou em comunhão com o meu irmão. Como é que eu estou em comunhão com Cristo? Como é que eu vou dizer que eu estou em comunhão com Cristo? Porque lembra a comunhão dele. No versículo 20, uma outra advertência diz assim, capítulo 1 que eu já disse: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? A segunda advertência diz respeito aos abusos associados à ceia do Senhor. Graças a Deus que não acontece isso aqui entre nós. Era comum, lá na noite que o Senhor tomou o pão, era a festa de pães asmos, né? Eles estavam comendo. E depois que eles comeram, aí Jesus pegou o pão, pegou o vinho e deu aos discípulos. Ali começou a celebração da ceia do Senhor. E os irmãos em Corinto usavam isso, faziam um banquete. Aí depois do banquete da comunhão, aí eles serviam a ceia do Senhor. Aquele almoço de 11 horas, era bom se fizesse o almoço 11 horas e meio-dia a ceia do Senhor, depois que almoçassem. É assim que eles faziam. Mas depois o que eles fizeram? Os ricos faziam um banquete para eles separado e abandonavam os pobres. E Paulo chamou a atenção: é assim que vocês fazem? Era um abuso associado. Não tem, aqui não há divisão. Esta mesa, todos na comunhão faz parte. A conduta dos irmãos em Corinto era tão deplorável que o irmão Paulo afirma a impossibilidade de eles lembrarem do Senhor. Que eles faziam nem lembrança do Senhor. A ceia para fazer o quê? Lembrar o que o Senhor tem feito por nós. O problema de Corinto era tão sério que eles faziam a ceia e não lembravam nem aquele que deveria ser lembrado. Lembrar do Senhor de modo que Ele havia determinado. Havia falhas na comunhão. Era um banquete pecaminoso e egoísta. Não honrava ao Senhor. Para participar da ceia do Senhor, esta mesa que está aqui à frente, simbolizando o suco de uva e o pão, tem que ser tudo que for feito para a honra ao Senhor, para honrar o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Versículo 27 tem uma terceira advertência: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Participar indignamente, outra advertência.
Nenhum de nós é digno de participar dessa ceia somente. Se tivermos conduta vergonhosa, comportamento descuidado e irreverente, cuidado com a nossa vida, cuidado com o que nós fazemos no oculto, nas trevas. O Senhor está vendo. Se você não consertar a sua vida, não buscar a vida de Deus, você é um indigno. Para tornarmos dignos de apenas uma vez purificados pelo sangue de Cristo, podemos aproximar-nos de Deus com toda a dignidade do seu Filho amado. Somente pelo sangue de Jesus, irmãos, nós podemos participar disso aqui. É o salvo, o remido, o lavado pelo sangue do Senhor. Não é como fazem, eu vejo, chama todo mundo, vem para a Santa Ceia e distribui pão, distribui vinho para todo mundo, ímpio come junto com o santo, vira uma bagunça. Está aí passando na televisão para a gente ver. Isso é assim que a palavra de Deus diz? Indignos com dignos. Mas o chamado é para os dignos, para aqueles que foram lavados no sangue de Jesus. O salvo. Mesmo o salvo, nós temos problemas, temos dificuldades, lutas às vezes contra pecados, mas nós não podemos sucumbir a eles. Temos graça, temos o Espírito Santo de Deus que nos dá poder. O problema é que não buscamos a orientação do Espírito, não entregamos a nossa vida à direção dele. Confessa, a palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. O Senhor traz misericórdia. Muitas das vezes não entendemos a misericórdia do Senhor porque o som do nosso coração: eu quero o Senhor de boca, mas na verdade eu estou amando a carnalidade, as condutas vergonhosas, os comportamentos descuidados e irreverentes. A ceia era um ritual indiferente, sem arrependimento e espírito de amargura. Os irmãos ficavam amargurados. Cuidado, que o Senhor pode ficar indignado pela nossa vida. A quarta advertência, no versículo 27, continua: réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é réu? Tem um advogado aqui, o Rogério. Réu é condenado, não é, Rogério? Está recebendo uma condenação. Em vida você está recebendo uma condenação. Sua vida espiritual só vai de mal a pior. Pior se a condenação for para o inferno depois. A sentença: vinde benditos meu Pai, possui por herança desde o reino preparado desde a fundação do mundo, e vós malditos para o diabo e seus anjos e para o fogo da eternidade. Deus é juízo. Ele é amor, mas é juízo. Se prega muito o amor de Deus, mas não prega o juízo de Deus. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que manda para o inferno. Temamos o Senhor. Participar da mesa do Senhor enquanto apegado ao pecado não somente desonra a cerimônia, como também desonra o corpo. O seu corpo desonra a igreja, que é o corpo de Cristo. Desonra a cabeça, que é Cristo, como cabeça. E desonra o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus foi derramado para purificar pecados. Por tratar de modo leviano e o gracioso sacrifício de Cristo que fez por nós, é réu. Não podemos pisar nessas coisas. É verdade da palavra de Deus. O apego ao pecado é zombar do sacrifício de Jesus. Toda vez que você está envolvido com pecado e não reconhece que é pecado, você já viu que é pecado e continua, você está zombando do que Cristo fez e você está crucificando Jesus de novo. Essa é a advertência de Paulo. Você é um réu ou você é um liberto? Não devemos aproximar-nos da mesa do Senhor sob julgamento. É preciso confessar e abandonar o pecado, fazer reparação, pedir perdão àqueles que ofendemos. O versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem, e a si mesmo, e assim como do pão e bebo do cálice. Examine-se, cada um de nós, diante da mesa do Senhor, temos que examinar a nossa vida. Eu examino, todos nós. Mas a Bíblia diz: examine não, examine e coma e beba. Porque você vai examinar: Senhor, eu sou pecador, estou falhando nisso, tem problema nisso, problema de comunhão.
Me perdoa, Espírito Santo. Se foi alguém, vou lá, vou repor. Meu irmão, me perdoa, me ajuda aí. 1, 2 vezes, 10 vezes, 70 vezes 7. Graças a Deus eu tenho já um perdão no meu coração. Qualquer irmão fizer qualquer coisa contra mim já está perdoado. Você tem que pedir perdão. Agora a sua responsabilidade é vir falar comigo. Você já está perdoado, mas diante de Deus você tem que reconhecer que você errou. Nós somos abençoados por Deus quando reconhecemos que o Senhor, nós não somos nada. Eu sou reto no corpo, mas eu falo, cuidado com o bambu, que ele é reto, é cheio de nós. O bambu é cheio de nós. Os irmãos sabem o que é nós, né? Eu que não me vigio, eu que não presto atenção, que não procuro andar. O Senhor tenha misericórdia, e assim é cada um de nós. E o Senhor, todos somos retos, assim que o Senhor nos vê. Examine-se. Aqui está diante de nós o pão e o suco de uva. Por que o suco de uva? Isso há muito tempo, hein? Sabedoria do irmão Valdir. Vamos passar a tomar suco de uva porque irmãos vêm do mundão. Irmãos que vieram do mundão, que tem problema às vezes com o alcoolismo. Você acha que o alcoolismo sara de um dia para o outro? Vamos tomar suco de uva porque o vinho contém álcool. E o álcool vai levar o irmão a desencadear novamente. O álcool começa com um pouquinho, depois vira doença, enfermidade, dependência. Só a graça de Deus. É assim com todas as drogas que aparecem. Amém? Glória a Jesus. A quinta advertência, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para quem? Para si. Não é para mim, não é para você mesmo. O juízo é para mim, para você, para nós, para todos. Homem sem discernir o corpo. Que corpo aqui? A igreja e também o meu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Nós vimos isso no retiro. Eu espero que ao bater a porteira do retiro, esquecemos tudo que ficou lá atrás. Esse é o problema. A mensagem é uma bênção. Daí a 3 dias, qual é o título? Eu não sei. Que bênção é essa? Serviu para nada. O diabo tirou tudo, roubou tudo. A semente foi lançada, caiu aonde? A quinta advertência, sem discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É quando os cristãos não julgam a santidade da celebração da comunhão de maneira correta. Eles tratam com indiferença o próprio Senhor. Irmãos, isso aqui é algo sério. Não é brincadeira não. Aqui está representando algo que aconteceu. Simboliza algo que aconteceu. Eu tenho uma palavra, está aqui dentro da minha Bíblia, que posso trazer para os irmãos. O inferno foi o que Jesus passou por você. Vai ser crucificado como Jesus foi crucificado. Vai. Talvez o inferno seja melhor. Não sei. Temos que julgar o pecado que está em nós e discernir que o corpo do Senhor foi dado a fim de dar fim a este pecado. Jesus morreu lá na cruz, verteu o seu sangue para que o pecado que existe em mim, ou se existe, tem que sumir da minha vida, na vida da igreja. Sumir o pecado da divisão, qual Paulo trata aqui. Se não acontecer isso, eu estou menosprezando quando eu pego o pão aqui, pão que foi dado. Não foi partido, não. O Senhor não foi partido. Lá diz foi dado. Algumas versões diz partido, não tem nada a ver. Ele partiu o pão para dar aos discípulos, os pedacinhos. Mas o corpo dele foi dado por nós. Isso é Bíblia. Foi dado. Esse corpo foi dado para remir a minha vida. Ele colocou no meu lugar. Isso vocês não pensaram. Quando eu pego um pedacinho de pão, eu tenho que lembrar: o Senhor morreu no meu lugar. O sangue que ele verteu podia ter sido o meu sangue. Temos que julgar o pecado que está em nós e discernir que o corpo do Senhor foi dado a fim de dar fim a esse pecado. Não tratemos com indiferença. Não tratemos com indiferença. Quantas pessoas tratam essas coisas com indiferença, sem entender a palavra? Se não entende por não entender, Deus vai ter misericórdia. Se não entende, porque já entende, e faz que não entende, é juízo. Não tratemos
mesma diferença: a vida, o sofrimento e a morte do Senhor. Hebreus 6,6 diz assim, 6, Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o 8 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, tem muita gente iluminada aí, mas não é salvo não, hein? Conhece a verdade, conheceu a verdade, por ter andado na verdade. A salvação é algo que você tem que ter experiência pessoal com Jesus. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram que se apostataram, passaram a não crer mais. Isso é sério. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos e rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O cristão, ele dá fruto. Você está produzindo espinhos e abrolhos. O que acontece com a terra que produz espinhos e abrolhos? A Bíblia diz aqui, é queimada e lançada fora. Então essa é uma advertência. No capítulo 10 de Hebreus 26 diz assim: porque se vivermos deliberadamente. O que é deliberadamente? Eu sei que estou errado, eu sei que estou pecando, mas eu continuo. Eu não sei até que ponto o inimigo pode tirar da mente da pessoa, do ser humano, algo de maravilhoso que ele já viu. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento, na verdade já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Lá no Velho Testamento era assim. A prostituição era provada, 2, 3 testemunhas, pedra na cabeça do sujeito. Era morto, por exemplo, para toda a congregação. E outros pecados ali que é citado. Era a testemunha que tiver rejeitado a lei de Moisés, hein? A lei de Moisés. Hoje nós temos a lei, a aliança do Senhor escrita nos corações. A lei de Moisés estava numa pedra. Hoje o Espírito do Senhor coloca no nosso coração, na nossa mente. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés. O que é calcar? É negar a salvação do Senhor, o senhorio do Senhor. Calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Não dar valor ao sangue derramado por ele, simbolizado pelo cálice. Trata levianamente. Se Deus dava valor no sangue de bodes e animais no Velho Testamento, quanto mais o sangue do seu Filho Jesus vertido na cruz. Profanar esta verdade, ou continuar profanando esta verdade, é juízo, com o qual foi santificado, o sangue que nos santificou, nos separou e ultrajou o Espírito da graça. O que é ultrajar? É desprezar a salvação depois de receber a iluminação. Recebeu a iluminação, vem de pegar a graça de Deus e a salvação nas mãos, abandona, juta. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
3,12, diz aqui: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste de Deus vivo. Irmãos, a sexta advertência é o juízo. Nós temos isso aqui. O que é juízo? É punição. Isto é, se continuarmos a viver em pecado e ao mesmo tempo participarmos da ceia do Senhor, estamos vivendo em falsidade, negando a si mesmo. O corpo do Senhor foi entregue a fim de que nossos pecados pudessem ser eliminados. Todo mal tem que ser eliminado de mim, no meu viver, no meu andar. E o versículo 30 diz em 1 Coríntios, capítulo 11: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Muita fraqueza espiritual existe no meio do povo de Deus por não dar valor a estas coisas. Fracos na fé, só vive pisando na pata traseira a vida toda, não cresce. E aqui diz, em alguns que dormem. Deus puniu com morte pessoas que, lá na igreja de Corinto, que não davam testemunho, Deus os levou. Deus o levou, e nós temos exemplos ao redor do mundo, não vou citar aqui. O pecado era tão grave que Deus matou os ofensores para purificar a igreja. Já pensou hoje, se Deus fazer uma purificação na sua igreja? Pensemos, irmão, nessas coisas do juízo de Deus. Quantos escapariam com vida? Muitos. Ó Senhor, derrama a tua glória. Cantar é fácil. Tem uns anjos que vão diante do Senhor com as asas nos olhos para dar a glória a Deus. Nós não sabemos nem o que cantamos, não sabemos nem o que pedimos. Romanos capítulo 8, versículo 1, tem uma resposta de Paulo. Agora, neste momento, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É momento de discernimento. Estou em Cristo? Se estamos em Cristo, não há nenhuma condenação. A Bíblia diz nenhuma condenação, irmãos. Por que há tantos crentes que andam em condenação? Será porque não confessou aqui que deveria confessar? O demônio está acusando? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É o Espírito que dá vida. O pecado já morreu em mim. Quando Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo andava com um defunto nas costas, um defunto podre nas costas. Ele só deixaria esse defunto quando fosse arrebatado ou morresse para o céu. Enquanto nós estivermos aqui na terra, esse corpo, esse peso vai estar nas nossas costas. Eu sou um miserável, mas o Senhor me dá a vitória por isso. E ele falou, por isso que dizer, quem me livrou da lei do pecado e da morte? Porquanto o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, não tendo pecado, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Os irmãos de Corinto, na sua carnalidade, estavam menosprezando a comunhão. É morte. Faltou comunhão. Divisão é morte.
Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você sabia, irmãos, que nós podemos cantar na carne, pregar na carne, vamos dizer na alma? Há muitas pregações feitas na alma, muitas pregações, muitos cantos cantados na alma. O homem, mas e o Espírito tem feito alguma coisa? Há uma linha tênue entre o Espírito do Senhor e a vontade do homem. Vós, porém, não estáis na carne, Paulo falando aos romanos, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para participar da ceia do Senhor, deste memorial, você tem que ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Se não tiver, você é indigno. É o convidado indigno. Só entra no convidado com vestes nupciais, vestes dadas por Jesus. Interessante, irmãos, que nesse capítulo 8 tem 20 referências ao Espírito Santo. Quantas vezes nós oramos ao Espírito Santo? Quantas vezes nós oramos ao Espírito Santo? A incumbência dele transformar a nossa vida é dele. Em nome de Jesus, o Espírito Santo tem essa incumbência de transformar a minha vida. Ore ao Espírito Santo. O Espírito Santo dá-me poder, dá-me entendimento, dá-me sabedoria, a obra é dele. Ele quer nos levar a cada um de nós glorificados na presença do Senhor, honrando o Senhor. Ele quer levar a sua igreja para isso. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo diz: eu morri, e cada um de nós morremos. E quando nós morremos em Cristo, quando nós morremos, Deus nos ressuscita. É uma nova vida. Agora é a vida do Espírito, a vida abundante, a vida de dependência de Deus. Não podemos ter duas vidas: andando segundo a carne e desejos pecaminosos, ou andando segundo o Espírito, segundo os desejos do Espírito. Eu tenho que levantar-me ou deitar-me e fazer as ponderações que devem ser feitas. Eu pequei contra o Senhor hoje. E no versículo 26, nós encerrando, esta palavra diz assim, capítulo 11, 1 Coríntios: porque todas as vezes que comer deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, irmãos? Amém. Jesus está às portas. Não tem sinal para arrebatamento da igreja, não. Para a segunda vinda tem. Anticristo, besta e muitos outros sinais. Peste, guerra, já tem acontecido. Mas para o Senhor tirar a sua igreja pode ser agora. Talvez você pode até participar desta mesa, mas talvez não participe da mesa lá no céu. Mas eu espero que quem participa dessa mesa tenha a vida de Deus. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
Essa é a nossa oração. Ora vem, Senhor Jesus, na Maranata. A ceia apresenta o Evangelho como um culto de comunhão. Irmãos, quando nós nos reunimos como igreja, é um culto a Deus. Eu não estou aqui por causa do Nerônio, da Ivaleci, do Mondilon. Eu estou aqui por causa do Senhor. A minha reunião é para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. Não é quer dizer que eu não adore lá fora, que eu não cultuo o Senhor lá fora, mas é que é uma oportunidade que eu tenho como igreja. É uma bênção estarmos juntos em comunhão. Por isso que Paulo exorta: cuidado com a divisão. Eu posso estar junto com o irmão e ser dividido com ele. O Evangelho é o Evangelho de restauração, de salvação, de cura, de libertação. Este é o Evangelho verdadeiro. É um Evangelho de cruz. O culto de comunhão. Este culto de comunhão aponta para a encarnação física. Jesus nasceu e morreu, e a sua morte sacrificial, e a sua ressurreição, e o reino vindouro. Quando diz lá, para que ele venha, lembra disso, que aponta que Jesus nasceu, morreu, o seu sangue vertido, ele verteu por nós, para nos perdoar, para nos remir de toda injustiça, de todo o pecado. Na sua morte sacrificial, ele ressurgiu, ele está vivo. Os deuses das religiões estão mortos. Procura o túmulo de Buda, de Maomé, Mao Tse Tung, aqueles que se fizeram deuses. Mas o túmulo do Senhor Jesus, fala em Israel, que está aberto. Ele ressuscitou. Nós cultuamos um Deus vivo, um Deus que é amor, mas um Deus que é juízo, e que Ele está nos preparando para o reino vindouro. A igreja é a preparação para o reino vindouro. É claro que quando nós estivermos, tudo vai ser mudado. Nós vamos ver quanta fragilidade, quanto infantil nós somos, quantas bênçãos nós perdemos. Então aqui está, irmãos, estas 6 advertências para todos nós e para a igreja do Senhor, e todos quantos ouvirem através do Facebook as palavras. Cuidado com a divisão, cuidado com o abuso na ceia, cuidado em participar indignamente, cuidado ser réu do corpo e do sangue do Senhor, cuidado em participar sem discernir o corpo. E a última advertência é o juízo para todos quantos não fizerem jus à palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que o Espírito Santo do Senhor aplique isso no nosso coração cada dia, e que o inimigo, o enganador, não tenha poder de tirar isso da nossa mente e do nosso coração, e que possa produzir vidas e frutos, em nome de Jesus.